Estamos vivendo um tempo onde pessoas muito jovens têm sido postas como ministros de Cristo, ministros do Evangelho, na pregação, na música, no ensino, em outras áreas, e isso requer atenção e cuidados. De antemão, não sou contra jovens ministrarem o Evangelho. Eu mesmo passei um pouco dos 30, mas me considero ainda um ministro dessa nova geração que vou chamar hoje de geração de Samuel. E eu comecei a pregar a palavra com 16 aninhos, mas cometi vários erros, ainda cometo alguns, estou buscando cometer cada vez menos, que você, que também é da geração de Samuel, que é apaixonada por Cristo, que quer servir a Deus, não deve cometer. E é bom lembrar que Jesus, apesar de sempre ministrar com a sua vida, só se tornou de fato um mestre aos 30 anos de idade, que naquele tempo era considerado como uma idade de maturidade, no tempo certo, na hora certa. Repito que não sou contra o jovem ministrar, porém a imaturidade gera erros. Erros naturais da juventude. Acabou de sair da infância, é garoto, é garota, é menino, é menina, vai fazer meninice. O problema é que a mensagem do Evangelho não pode ser prejudicada pelas nossas meninices. O Evangelho não pode parecer uma coisa boba e tola e às vezes, infelizmente, a nossa maturidade gera essa impressão. Samuel começou a ministrar muito jovem. Lemos em 1 Samuel capítulo 3 que ele ainda era um menino e já ministrava no templo do Senhor. Porém, quando o Senhor o chama para ser o seu porta-voz oficial em Israel, ele fica confuso. Ele não tem maturidade e experiência para discernir a voz de Deus. Então o que ele faz? Ele vai a Eli. E Eli, mais sábio, mais velho, mais experiente, orienta Samuel como se portar, como ouvir a Deus, como responder à voz de Deus e começar aquele grande chamado profético na sua vida. É interessante notar que Eli nem ouvia mais a voz de Deus, mas ele é fundamental para instruir Samuel como ouvir a voz de Deus e como começar o seu ministério profético. Com isso eu não quero dizer que as gerações anteriores, os ministros mais velhos não ouvem mais a voz de Deus, longe de mim. Nós temos ministros mais velhos cheios de sabedoria, cheios de graça de Deus, que são bênçãos para as nossas vidas, inspiração, referência. Mas, ainda que eles não ouvissem mais a voz de Deus tal qual Samuel, ainda assim, a sua experiência de vida é muito importante para nós. Eles sabem um caminho, eles têm um discernimento que nos falta, que será fundamental para pararmos de cometer erros bobos. Samuel, mesmo depois do chamado de Deus, ainda caminhou sob a liderança de Eli por anos. Para ele se tornar o líder de fato, o líder espiritual de Israel, demorou muito tempo, ele teve que amadurecer muito. Mas infelizmente hoje muitos jovens recebem um chamado genuíno de Deus, mas não passam por esse processo de maturação aos pés de Eli, aos pés de Gamaliel, como Paulo passou. Eles vão logo ministrar para as redes sociais, para os púlpitos, começar seus ministérios e aí muita coisa boba, muito erro infantil é cometido. Então esse é o meu conselho para a sua vida, para a nossa geração de Samuel, geração abençoada por Deus. Precisamos de Elis. Eles são fundamentais para que Deus nos use com sabedoria e graça nesse tempo. Um equilíbrio entre paixão e sabedoria para que o Evangelho de Cristo flua sem impedimento através de nossas vidas. Quase esqueci de um detalhe muito importante. Qual foi o conteúdo da palavra de Deus no coração de Samuel naquele episódio? Era uma acusação e um juízo contra Eli e a sua casa. O que Samuel fez? Saiu espalhando que Eli não prestava mais e que ele agora era o ministro de Deus? De forma alguma, guardou aquilo com respeito, com reverência no coração. Quando ele lhe perguntou, ele passa a revelação com fidelidade para Eli, mas com muita reverência, com muito temor, com muito respeito. A nossa geração, as gerações mais jovens, tem de respeitar as gerações mais velhas, considerar tudo com muita sabedoria, com muito temor, com muito amor e gratidão. Amém? É isso aí. Vai ouvir Eli, Samuel. Gostou desse vídeo? Clique em gostei, deixe um comentário aqui embaixo sobre o tema, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações com novos conteúdos. É bom demais ter você aqui
paz, graça e misericórdia da parte de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus.